Fala, nação! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar da vitória do Mengão sobre o Galo, 3-1 no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, para fazer a alegria de todos os flamenguistas. Vou mostrar os melhores momentos com uma ajuda dos amigos da ESPN Brasil. Você já sabe, o link tá na descrição. Então, já se inscreve no canal e deixa aquele like maroto para fortalecer. Agora, me conta aí, será que o Flamengo já tá com a mão na taça? Ou o jogo ainda tá aberto? Deixa seu comentário aqui embaixo e, sem enrolação, bora pro vídeo ver o que rolou nesse jogaço. Eu vi, legal. Benfer Esporte, de volta com o Sport Center. Primeiro assunto a ser tratado não poderia ser outro que não a final da Copa do Brasil. Primeiro jogo terminou agora há pouquinho no Maracanã. Flamengo 3, Atlético 1. O Flamengo com Gabigol brilhando como há muito tempo não acontecia. Participação nos 3 gols do Flamengo, tendo feito 2 deles. Começar com o Tetra. Tetra, você tá perto aí do estádio do Maracanã, tá na casinha, mas viu o jogo com muita atenção. Vai falar pra gente o quê? Sobre, primeiro, o resultado construído pelo Flamengo, se oferecessem para qualquer rubro-negro. Antes do apito inicial, 2 gols de vantagem, todos ou quase todos pegariam. Pelas circunstâncias do jogo, você acha que ficou de bom tamanhozinho? Boa noite. Boa noite, Prihal. Um abraço aí para meus companheiros, Mauro Naves, Elias, e muito especial fã de esporte. Eu tô por essa análise, início do jogo, que acho que é da maioria dos comentaristas, era que o Flamengo tinha que aproveitar o mando de campo, mas que era um jogo muito truncado, equilibrado, parelho. O momento que o Atlético vive nas Copas, a classificação para a final na Libertadores, a evolução de alguns jogadores, o retorno de outros, e um Flamengo com, não é desconfiança, mas assim, muitos desfalques, e aí ainda teve mais desfalques, a ausência do Bruno Henrique também, que é um jogador importante, o Pulgar como volante, qual seria a formação que o Felipe Luiz levaria a campo. Eu lembro que durante a semana lá no nosso UFC eu até comentei sobre essa possibilidade de ser mais ousado o Felipe Luiz e vir com 2 pontas, o Plata de um lado e o Michael do outro, o Arrascaeta como meia articulador, construtor, o Gerson chegando e o Gabigol mais à frente. E pois bem, foi isso que o Felipe Luiz fez e o Flamengo se aproveitou no primeiro tempo disso. O iniciozinho, o Atlético até os 5 minutos ali, né? Teve a finalização do Scarpa, marcou mais adiantado, mas aí o Flamengo depois, ao longo do primeiro tempo, para mim, toma conta do jogo, e um dia especial do Gabigol, voltando a marcar com bola rolando, fazia muito tempo, se não me engano o último gol dele foi contra o Vasco, aquele 6-1, então é um jogador que todo mundo espera nos jogos decisivos ele aparecer, estava demorando e ele apareceu hoje, participou dos 3 gols, como você falou, e esse jogador do Flamengo, o Léo Ortiz, que para mim vinha fazendo uma partidaça, fez uma partidaça, mas justamente naquele momento que está 3-0 e que o torcedor rubro-negro olhava, agora fica muito difícil, né? E com 3-0 de vantagem, e o atleticano estava cabisbaixo, reacendeu no Atlético a esperança de que está aberto. São 2 gols, é uma vantagem. Acho que o rubro-negro está satisfeito, porque antes do jogo não se esperava um 3-0 como estava na partida. No final fica um certo clima de que, esse golzinho, né, poderia ir com a vantagem ainda maior, quase que decidida a Copa do Brasil, mas acho que é uma vantagem muito boa. São 2 gols de diferença. E aí tem retorno de jogadores do Flamengo para essa partida, para a segunda partida. O Atlético Mineiro também teve seus desfalques importantes. O Davidson não pode jogar, o próprio Veras também, que vem jogando bem, foi uma ausência sentida, mas acho que a postura do Atlético foi muito defensiva. Fortaleceu o lado, desguarneceu o meio, o Flamengo tomou conta do meio campo, principalmente no primeiro tempo. Quando o Milito ele abre mão um pouco dessa parte defensiva, se expõe mais, vai mais para o jogo para tentar tirar a vantagem, o Atlético equilibra no segundo tempo, termina com mais posse de bola, termina com mais finalizações,
Claro que no gol não foram tantas, mas é um Atlético que mostrou o seu potencial de que pode, em casa, buscar tirar essa vantagem do Flamengo. Que, para mim, é claro, é muito bom você começar o jogo com 2 gols de diferença, Brihal. É uma vantagem muito boa, mas o Atlético tem time e pode reverter. Ficou em aberto ainda. Mauro Naves. Muitas vezes, no mata-mata, a ordem dos gols altera, não o produto, mas altera o estado de espírito, né? Porque se tivesse 2-1 para o Flamengo, e o Flamengo fizesse o terceiro gol no finalzinho, o rubro-negro, o torcedor, o jogador, a comissão técnica, sairia hoje do Maracanã, sairiam de um outro jeito, de uma outra forma, com uma outra cabeça. Do jeito que aconteceu, nós já vimos, só puxando rapidinho na memória, 2009, né? Igualzinho, mesmo enredo, primeiro jogo, Corinthians e Sport no Morumbi. Estava 3-0 para o Corinthians. No finalzinho do jogo, o Sport diminuiu. Se não me engano, com o Anilton, que o Carlinhos Bala falou que tinha sido, falou ali no gramado ainda no Morumbi, que tinha sido Enilton, que tinha sido o gol do título do Sport, que confirmou-se uma semana depois na volta na Ilha do Retiro. São Paulo e Palmeiras, na decisão do Campeonato Paulista de 22, a mesma coisa, estava 3-0 para o São Paulo, o Palmeiras faz um gol no final com o Veiga no Morumbi, na volta o Palmeiras conseguiu devolver. Claro que não quer dizer que o Galo vai obrigatoriamente devolver, muito pelo contrário, vai ter uma parada duríssima contra o Flamengo, mas que fica um saborzinho amargo na boca do rubro-negro, fica. Boa noite, Brihal, Zé Elias, abençoadozinho, um abraço enorme ao fã de esportes que está conosco aí e vai ficar até o final. O Zé, há quem diga, o Zé jogava isso na época, inclusive o técnico que o lançou achava muita graça desse, Mário Sérgio. 2-0 é um placar perigoso. Perigoso pra quem, né? Então, assim, acho que é muito boa, assim, a vantagem de 2. Óbvio, podia ser 3. Eu acho que se fosse 3, a gente já podia dizer que a coisa estava encerrada. Eu não imagino que saindo de 3 gols de diferença, o Atlético fosse buscar 4 Seria a vantagem gols. que na Libertadores o Atlético construiu para cima do River. Exatamente. Então, uma hora é para lá, uma hora é para cá. Você ir buscar 4 gols lá, é uma coisa que seria diferente. Acho difícil ganhar de 3. O Atlético fechar isso com 3 gols de diferença. Mas 2 já não é, né? Levar para os pênaltis e tal. Fazer o mesmo placar lá, um 3-1, um 2-0. Eu acho que é possível. Então, óbvio que ficou uma pontinha de frustração, mas se a gente pegar desde o início, isso aí era jogo, na minha visão, de um golzinho só de diferença. E no caso até para o Flamengo, que hoje estava em casa. Um 2-1, 1-0, aí no outro jogo lá o Atlético tem a vantagem de estar em casa. Então, acho que abrir 2 gols foi uma grande vantagem. E foi muito em função do primeiro tempo, o meio-campo. O segundo gol é impressionante, a arrancada do Wesley do campo dele. No campo dele, assim, vai embora e não é nem o segundo, né? É o primeiro. Primeiro gol. Cara, ele arranca e vai passando pelo meio campo todo do Atlético e ninguém chega, todo mundo andando para trás, zagueiros, e ali nem Alan Franco, nem Otávio, ninguém dá uma... E ele vai até quase na grande área. Se ele limpa o zagueiro ali faz, era um golaço do próprio Wesley. Mas enfim, ele vai, passa a bola, teve muita liberdade, ganhou muito meio campo o Flamengo no primeiro tempo. No segundo tempo, claro, com 2 aí para tentar tirar a desvantagem, o Atlético melhorou muito, teve muito mais posse de bola no segundo tempo e, claro, como estava perdendo, foi para cima, então aumentou o número de finalizações, bem maior do que do próprio Flamengo, que ainda assim vem e faz o terceiro gol. Foi uma infelicidade, o Zinho citou ali, o zagueiro estava muito bem, o Ortiz, mas é do jogo, né? Aí é do jogo, são os caprichos do futebol. E o Allan Kardec, que não tinha marcado nenhum gol esse ano, fez um gol muito importante. O último gol havia sido em junho do ano passado, no jogo contra o Fortaleza. O único gol dele até então com a camisa do Galo. Então, e ele teve propostas para sair na janela, mas resolveu ficar. Mas aí chegou o Daverson, e aí ainda o espaço dele ficou menor no time para entrar, né? E aí o cara sem ritmo, porque ele sabe fazer gol, a gente o conhece há muito tempo. Mas sem jogar, sem ritmo, sem nada, aí de repente faz um gol assim fundamental, que pode vir a ser fundamental, dependendo do resultado do segundo jogo. Porque quem também não fazia gol há muito tempo e fez logo 2 foi o Gabigol. E num momento muito importante para ele, essa história sai do Flamengo, não sai do Flamengo.
As manchetes perguntam, seria a última final dele pelo Flamengo? Não vai ser. O Flamengo ganha, ele vai lá em Minas, agora ainda faz mais um gol decisivo. Como é que fica? Agora vão dar o aumento que ele quer. Não, acho que agora se o Flamengo for campeão, ele não precisa nem fazer gol mais em Minas, que ele vai ficar marcado como um cara importante na decisão. Não, óbvio, ele já é um cara muito importante em todas as decisões que ele participou. Acho que essa é a 17ª que ele participa e tinha feito em 16, 14. Agora é 15 em 17. Quer dizer, tem jogador assim, Zé, que realmente na decisão... Quer falar alguma coisa, Zinho? Lá, 16 não, tá aí na nossa taxa. Tem 16 gols em 17 finais. É isso aí. E é isso, galera. Que vitória do Mengão. Gabigol voltou a brilhar em grande estilo e o tempo inteiro fez bonito no Maraca. A vantagem é ótima, mas não dá pra relaxar. Agora é foco total pro segundo jogo. E se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e me conte nos comentários se já dá pra preparar o grito de "é campeão". Ah, e não se esquece de conferir a coletiva do mestre Felipe Luiz, que foi pura aula de futebol. Tem vídeo aqui no canal. Até próxima, nação. Valeu e fui!